Bom dia a todos, então, começando a entrevista coletiva com o William Machado, zagueiro do Mirassol. Bom dia, William, tudo bem? William, se o Cruzeiro vier com o time completo, muito provavelmente você vai ter Caio Jorge, né, artilheiro do ano passado. O Cruzeiro tem Gerson, tem bons nomes aí do meio para frente. Falando até especialmente do Caio Jorge, como é que vocês fazem para lidar, né, para enfrentar quando vai enfrentar um jogador, no caso que foi artilheiro do ano passado? Você até deve ter enfrentado ele pelo Ceará no passado também, né? Bom dia. Não, com certeza a gente espera do lado do Cruzeiro força máxima, né? A gente sabe que a equipe deles não está num momento que está precisando do resultado, então eu acredito que a equipe deles venha com força total. Mas a gente está muito bem preparado, a gente estuda muito a equipe deles, né? Tanto coletivamente quanto individualmente, como você falou, a gente sabe os jogadores que a gente vai enfrentar, a gente procura estudar as características também, né, ver alguns vídeos, alguns pontos ali que a gente pode, nesse duelo individual, ter uma vantagem. É um jogador muito bom, não só ele, como vários atletas da equipe do Cruzeiro, a gente sabe que é uma equipe que tem muita qualidade, mas do nosso lado também a gente procura se preparar à altura para que a gente possa encarar esses desafios individuais muito bem e para que a gente possa, na maioria das vezes, sobressair também sobre o nosso adversário. William, você chegou no Mirassol há pouco tempo e já virou titular absoluto da posição ali lá ao lado do João Vitor. Ao que você atribui esse sucesso e de ter dado tão certo essa dupla com ele também? Cara, a gente chega num clube sempre com a expectativa muito alta, né? Não só eu, como todos os jogadores. Obviamente, eu acredito que o trabalho do dia a dia, né, os treinamentos, isso tudo vai corroborando para que a gente possa ter as nossas minutagens, nossas oportunidades, né? Mas eu acredito que o trabalho do dia a dia vai mostrando, né? O professor ele sempre prega muito isso para que a gente dia após dia a gente esteja bem, né? Nos treinamentos, nos jogos, obviamente também. Mas eu acho que isso é o mais importante, a gente a cada dia trabalhar, né? Saber que as nossas oportunidades vão chegar e não só para mim como para todos os atletas como tem chegado, né? Porque o nosso grupo é um grupo de muita qualidade e o nosso calendário esse ano ele vai permitir que todos os atletas estejam, né, envolvidos na questão de jogar. Então, eu acho que é isso e todo mundo tem mostrado no dia a dia muito, muito trabalho, né? Os treinamentos têm sido muito bons e eu acho que isso que é o mais importante para o Mirassol. Williams, perguntas do grupo aqui, começando com o Vitor Revés, da Rádio Bate Fundo Esportivo. Ele diz que a sua trajetória no futebol foi construída passo a passo, passando por diferentes clubes e divisões até se consolidar na Série A. Como essa caminhada contribuiu para a sua maturidade como jogador, para essa rápida adaptação aqui no Mirassol e também ao sistema de jogo do Guanais? E pensando no duelo contra o Cruzeiro, quais ajustes você considera mais importantes para o setor defensivo nesse tipo de jogo? Bom, começando pela minha trajetória, realmente eu tive no começo da minha carreira muita dificuldade assim até conseguir me firmar, até conseguir ter uma sequência em algum clube, né? Eu acho que isso também é um dos motivos que eu fiquei muito feliz de vir para o Mirassol, porque eu sei que é um clube também que galgou lá nas divisões inferiores, é um clube que tem uma história muito linda no cenário do futebol brasileiro, né? Que se identifica com a minha. Eu sou um jogador que também fui tendo uma maturidade mais tardia, né? Obviamente, sem jogar fica difícil ter maturidade, então a partir do momento que eu fui tendo sequência, fui tendo minutagem, eu fui conquistando essa confiança, conquistando, né, o trabalho que eu venho desenvolvendo até hoje. Né? Com relação ao trabalho do Guanais, trabalhei 2 anos com ele já também no Operário, então isso facilita muito para a minha adaptação. Né? É um cara, como eu já falei anteriormente, que eu sou muito grato no futebol, porque hoje se eu sou um zagueiro que posso estar dizendo que é um zagueiro de Série A, ele tem muita participação nisso, né? Ele me potencializou muito. E com relação aos ajustes, eu acho que a gente tem que evitar estar tomando os gols que a gente vem tomando, né? Acho que não só no Paulista, no Brasileiro, mas no geral, assim, a gente acaba gerando poucas chances para o nosso adversário, mas o nosso adversário está conseguindo ser eficiente. Então, eu acho que o nosso trabalho ali é minimizar mais ainda, né? Para que a gente possa gerar quanto menos chances melhor para o nosso adversário, para que aí sim a gente possa sair com a baliza zero, né, que a gente fala, sem tomar gols, porque a nossa equipe tem muita qualidade para fazer. Próxima pergunta é do Otávio Rocha, da Vável Brasil. Como é que vocês atletas vêm lidando com essa troca de competições logo no começo do ano?
Uma hora é jogo decisivo no estadual, outra hora é jogo importante no brasileiro. Como é que isso vem sendo trabalhado internamente no grupo? Cara, esse é um dos pontos que eu acho que a gente também pode melhorar, porque é sempre muito difícil a gente virar essa chave, né? Queira ou não queira, a gente joga partidas começou jogando Paulista, depois veio Brasileiro, agora Paulista de novo, então às vezes mentalmente gera ali talvez uma falta de concentração, alguma coisa assim que possa ser um empecilho. Então a gente tem conversado muito sobre isso também, porque a gente vai ter mais 2 competições ainda pela frente, então vai ser necessário, né, futuramente essa troca de chave novamente. Então eu acho que isso é mais um ponto que a gente pode melhorar e ter o aprendizado para o decorrer da nossa temporada, porque ainda é cedo, né, ainda é um período de ajustes aí no nosso modo, então que a gente possa melhorar isso, né, poder, independente da competição, a gente ir muito bem para os jogos para que a gente possa obter as vitórias. Próxima pergunta aqui no grupo é do Gustavo Villa, da rádio, da TS Rádio. Ele disse que você já trabalhou com Guanais no Operário, então conhece bem o estilo de jogo do professor. No entanto, no ano passado estava no Ceará, que tinha um estilo de jogo diferente em comparação a esse modelo mais ofensivo que o Mirassol pratica. Como é que tem sido essa adaptação para um zagueiro? Com qual estilo você se identifica mais? Cara, assim, foi uma mudança radical, né? Porque eu trabalhei 2 anos com o Guanais, então eu estava num modo totalmente diferente do que eu encontrei lá no Ceará, obviamente, né? Cada treinador tem o seu estilo, isso eu respeito muito. Porém, obviamente, foi muito difícil para mim, porque eu estava acostumado de um jeito, depois tive que jogar de um jogo de uma forma mais direta, como jogava lá no Ceará, uma forma reativa, que a gente ficava pouquíssimo com a bola, então a minha parte de construção, minha parte de passe, minha parte ofensiva, assim, ela ficou um pouco apagada. E aqui no Mirassol eu estou tentando reconquistar isso, porque não é fácil você passar um ano assim jogando de uma maneira, aí você vem para um clube totalmente, uma filosofia totalmente diferente, né? Não só eu, como alguns atletas também estão se adaptando e estão procurando entender ainda o contexto do Mirassol. Mas eu me identifico mais com a maneira que o Mirassol joga, e por isso que da minha chegada aqui, por isso também de eu trabalhar novamente com o Guanais, porque ele sabe do quanto eu posso render, né, sendo um zagueiro mais construtor, sendo um zagueiro de mais passe, né, um zagueiro que participe mais da parte ofensiva. Então eu me identifico mais com esse estilo de jogo. Porém, a gente sabe que o futebol brasileiro é assim, a gente tem que estar se adaptando conforme a nossa realidade. Então eu procuro fazer aquilo que os treinadores pedem. A próxima pergunta é do Alan Ribeiro, do Sport News Mundo. Ele diz primeiro como é que vem sendo essa adaptação ao lado do João Vitor na zaga, e a segunda pergunta, como é que é para o jogador lidar com uma semana tão intensa de jogar domingo na chuva, aí volta para jogar meio tempo na segunda-feira, está falando do Novo Horizontino, depois viaja para o Pará em pouco mais de 50 horas para buscar um resultado de empate, 2-0, logo em seguida volta para o interior de São Paulo para atuar em alta intensidade por uma classificação. Cara, primeiramente a respeito do entrosamento com o João Vitor, facilita muito porque ele é um cara, é um grande zagueiro, né? Na verdade, já tinha enfrentado ele algumas vezes e também observei muito temporada passada aqui do Mirassol, então é um cara que eu tenho muita admiração, né? Não só dentro de campo, extra-campo também, um cara que é liderança também positiva no grupo. Então, obviamente, a gente ainda está se ajustando, não só eu, né, mas todos os jogadores, né, mas facilita muito pela qualidade do João, né, por ser sempre um cara também que está ali conversando, falando, orientando. Então, essa troca entre a gente assim é muito boa para que a gente possa estar entrosando o mais rápido possível. E a respeito da semana passada, foi totalmente um contexto muito diferente, né, cara? Eu nunca tinha passado por isso no futebol, de, né, ter um jogo adiado para o dia seguinte. Então foi uma novidade para mim também. E foi muito difícil por causa desse contexto, né, de chuva. Aí você se prepara para um jogo mentalmente, você tem um desgaste ali no domingo, aí depois você volta na segunda-feira também, uma temperatura totalmente diferente, né, onde ficou muito calor, né, na boa parte do segundo tempo ali. E depois tem a viagem, mais o jogo desgastante e o gramado desgastante que estava lá em Belém também, né? Não só a viagem, mas o campo de jogo lá estava muito pesado. Então, cara, foi uma semana que sugou o máximo assim da gente, fisicamente.
E aí também o jogo do fim de semana, né, onde o professor fez ali algumas alterações porque fisicamente a gente estava no limite. Então, eu acho que é isso, cara, mas mostra que a gente tem que ter um grupo muito forte, porque a gente sabe que, né, no decorrer do ano aí a gente vai ter outras ocasiões, né, talvez não nesse contexto, mas que vão ser muito desgastantes fisicamente. Então, quanto mais jogadores estiver engajado, quanto mais jogadores estiver bem fisicamente, tecnicamente, mentalmente, né, a gente vai ter ali uma atuação muito boa, independente de quem joga. Então, isso é o melhor para o Mirassol. A última pergunta é do Sérgio, da Oficina da Bola. Ele diz, com pouco tempo de treino, como que você faz, como faz para você e para o João Vitor conseguir ter um melhor entrosamento, né? Como é que faz isso para vocês terem esse melhor entrosamento? E também qual que é a sua expectativa para o confronto contra o Cruzeiro diante da nossa torcida e, se possível, fazer um chamado aí para o torcedor. Pô, o nosso pouco tempo de treino, ele dificulta para todo mundo, né? Mas a gente procura, assim, na base dos vídeos, na base da conversa, obviamente, quando tem os treinamentos, quando a gente consegue ter uma sequência boa de treinamentos, também ajuda muito. Mas eu acho que esse início é assim, não só no Mirassol, acho que em todos os clubes é assim, né? A gente tem pouco tempo e, né, o máximo que você pode ali estar falando também, estar mostrando, isso ajuda muito. Né? E também o engajamento de todos os atletas, isso facilita muito, porque quanto mais atletas estiverem ali engajados, isso vai facilitar para que a troca de informação, né, nos treinamentos ali, a gente vai se ajudando. E com relação ao jogo do Cruzeiro, a expectativa é muito boa, porque a gente iniciou muito bem a competição no Brasileiro, né? Somamos 3 pontos em casa e 1 ponto fora, então a gente conta muito também com o fator casa, né? Isso já é carta marcada, porque o Mirassol está um bom tempo invicto, né? Espero que continue também. Então a gente convoca o torcedor para isso, porque dentro de casa a gente tem uma confiança muito grande, né? Não só em nós, mas a gente sabe que o torcedor também apoia a gente e está sempre do nosso lado. Então, que o torcedor possa comparecer para que seja mais uma linda festa, como todas as outras, e que a gente possa, juntos, né, jogadores, torcedores, comissão, todo mundo buscar mais uma vitória para o Mirassol. Finalizamos então, pessoal. Muito obrigado a todos.